Saudações a todos, muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo. O meu nome é Matheus Moura Novelli, eu sou acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Viçosa e hoje vou estar conduzindo essa apresentação, cujo tema é a profilaxia do tétano nos acidentes por animais marinhos, uma revisão de literatura, apresentado no 13º Simpósio de Integração Acadêmica da Universidade Federal de Viçosa, o CIA 2022. Essa comunicação ela foi orientada pela professora doutora Andréa Patrícia Gomes e orientada pelo professor doutor Rodrigo Siqueira Batista, ambos do Departamento de Medicina e Enfermagem, e temos colaboradores de várias instituições, de outros departamentos da Universidade Federal de Viçosa, do Instituto Federal Rio de Janeiro, da Fiocruz, da Faculdade de Dinâmica do Vale do Piranga e também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A presente comunicação ela foi elaborada pelo grupo TETS, como parte do projeto Acidentes Causados por Animais Marinhos no Brasil, que é um estudo dos aspectos biológicos, clínicos, epidemiológicos e profiláticos. Então, os acidentes causados por animais marinhos, eles são comuns em diversas regiões do mundo, em especial em países tropicais como o Brasil. O vasto litoral brasileiro ele é amplamente explorado, né, tanto para turismo quanto para atividades laborais, o que favorece ainda mais a ocorrência desses eventos. Apesar de geralmente esses acidentes serem autolimitados e também com bom prognóstico, essas condições mórbidas elas podem evoluir com sérias manifestações, incluindo a possibilidade de óbito. Mas geralmente essas ocorrências mais graves, essas intercorrências mais graves, elas estão associadas à extensão e à profundidade do ferimento, à presença de infecções secundárias também ou de toxinas, como as situações provocadas por bacilos da espécie Clostridium tetani, responsável pela doença denominada tétano, que é o que eu vou tratar aqui hoje. Apesar da vacina contra o tétano ela estar disponível há décadas, essa enfermidade é observada até os dias atuais, o que torna essa discussão sobre o assunto, né, extremamente necessária. O objetivo dessa comunicação, então, é apresentar uma revisão de literatura que foi feita, cujo foco é a profilaxia do tétano nos acidentes causados por animais marinhos. Tivemos, então, como metodologia a revisão de literatura através da plataforma PubMed, que é encontrada no site que está no slide, até o período do dia 30 de 6 de 2022. Para realizar essa busca, utilizamos 4 descritores: Tetanus, Marine Animals, Envenomation e Wound Infections. E para realizar essa busca, nós combinamos esses descritores em 2 estratégias de busca, né, que estão mostradas aí. Com isso, foram identificadas 9 citações, e essas 9 citações foram utilizadas como referencial teórico para a produção desse trabalho. Então, para começar, eu vou falar o que é o tétano. O tétano ele é uma infecção aguda e grave causada pela toxina produzida por bactérias da espécie Clostridium tetani, a qual penetra no organismo, né, através de ferimentos ou de lesões de pele, incluindo os ferimentos causados por mordeduras de animais. Não há transmissão de um indivíduo para o outro e ele causa sintomas como rigidez muscular em todo o corpo, mas principalmente no pescoço, dificuldades para abrir a boca e para engolir, um sintoma muito comum que é o riso sardônico, né, que é produzido por espasmos dos músculos da face, e contratura muscular pode atingir diversos músculos, incluindo os músculos respiratórios, e pôr em risco a vida da pessoa. Aí então temos uma imagem que é famosa, que é o pistótono do cirurgião Charles Bell. Então, com essa revisão, o que foi encontrado na literatura? O professor Jay Grimes, da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, ele publicou uma revisão das principais bactérias patogênicas para seres humanos que são encontradas nos animais marinhos causadores de acidentes, principalmente os tubarões, que foi os animais que ele mais estudou. A pesquisa foi feita com base nas bactérias que cresceram em culturas de amostra de diversos peixes capturados nas Bahamas, incluindo 50 tubarões. As bactérias mais encontradas foram as do gênero Vibrio,
mas também foram encontradas várias bactérias do gênero Clostridium, incluindo o Clostridium tetani, que é o causador do tétano. Já a professora Lin, do Instituto de Doenças Infecciosas de Singapura, ela relatou dezenas de casos de tétanos em feridas traumáticas em sobreviventes indonésios de um tsunami que ocorreu no Oceano Índico em dezembro de 2004. Apesar desse não ser um relato de feridas causadas por animais marinhos propriamente dito, ele nos demonstra a possibilidade da bactéria existir no ambiente marinho já. E as lesões, como queimaduras de água-viva ou mordedura de tubarões ou de outros animais marinhos, eles servem de porta de entrada para que essas bactérias penetrem no nosso corpo. Apesar de poucos estudos que mostram especificamente a existência do Clostridium tetani no ambiente marinho, os resultados da nossa revisão bibliográfica apontam com certo consenso na literatura a necessidade da profilaxia antitetânica nos acidentes causados por esses animais, que é uma conduta que na maioria das vezes é esquecida, porque nós costumamos associar outros tipos de acidentes como acidentes que potencialmente podem causar o tétano. Geralmente as pessoas pensam uma lesão por um prego enferrujado ou por outro objeto nesse tipo, e na verdade o tétano pode estar em qualquer lugar. Mas então, como que a gente faz a profilaxia do tétano? O Ministério da Saúde, através do Guia de Vigilância de Saúde, tem um quadro muito bom que eu coloquei aí, que sumariza como é feita a profilaxia de tétano, baseado no tipo de ferimento e na história de vacinação prévia contra o tétano do paciente acidentado. A questão do risco do ferimento, ele classifica os ferimentos como risco mínimo de tétano, que são aqueles ferimentos superficiais limpos, que não têm corpos estranhos ou não têm tecidos desvitalizados, e os ferimentos com alto risco de tétano. Esses são os ferimentos mais profundos ou superficiais sujos, que contêm corpos estranhos ou tecidos desvitalizados. E também entra nos ferimentos com alto risco, queimaduras, feridas pontiformes ou por armas brancas, por armas de fogo, além de mordeduras de animais. Definido o tipo de ferimento, você tem que pensar na história de vacinação prévia contra o tétano. Se o acidentado tiver incerto do histórico de vacinação ou possuir menos de 3 doses, você vai dar a vacina se o ferimento tiver risco mínimo de tétano, e se tiver um alto risco, você, além da vacina, vai dar imunoglobulina humana antitetânica e o soro antitetânico. Por outro lado, se ele tiver 3 doses ou mais, sendo a última dose há menos de 5 anos, você não precisa dar a vacina, nem o soro ou imunoglobulina, nem se o ferimento tiver alto risco de tétano. Ou seja, tudo vai depender de como foi o ferimento e também da história prévia de vacinação do paciente. Esse foi o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e por assistirem até o final. E gostaria de deixar uma mensagem de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, que ele diz que há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A ciência, ela consiste em saber. Em crer que se sabe, reside a ignorância. E eu acho que essa mensagem nunca foi tão atual. Muito obrigado a todos pela atenção.